Meus irmãos, não vamos perder tempo, tempo é precioso. Nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 3, e versículos 14 a 21. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, em nome de Jesus. É a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se, meus irmãos. Meus queridos, nós estamos diante da palavra do Senhor, e os irmãos que são atentos, estudiosos da escola dominical, sabem que nesse trimestre nós estamos estudando Efésios, não é isso, irmão? Assis? Estamos estudando Efésios, a carta aos Efésios. E eu, como aluno da escola dominical, estava observando esta carta e estudando inclusive o tema desta manhã. Os irmãos aqui brilhantemente expuseram, e falando sobre a iluminação daqueles que são salvos por Jesus. E esse texto mais uma vez me saltou aos olhos, já há alguns dias vem chamando a minha atenção. Eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa acerca desta oração de Paulo. Nós sabemos que a epístola de Paulo aos Efésios, ela é chamada de rainha das epístolas. Ela é chamada de rainha das epístolas. E por que isso? Porque na epístola aos Efésios contém-se a principal fonte da revelação de Deus acerca da igreja. Das epístolas em geral, a principal fonte da revelação da igreja de Cristo, ela é contida na epístola aos Efésios. Como nós estamos estudando, não é? esse grupo de epístolas, que é a epístola de Efésios, a epístola de Filipenses, de Colossenses, de Filemão, elas são as chamadas epístolas das prisões, ou da prisão, né? Porque foram escritas pelo apóstolo Paulo quando estava preso. Há aí uma divergência. Uns dizem que Efésios foi escrito quando ele estava preso em Cesareia, e outros dizem que esta epístola foi escrita quando ele estava preso em Roma. Bom, isso pouco importa. O que interessa é que ele, mesmo preso, ele escreveu essa epístola, esta carta. Uma epístola é uma carta, né? E endereçada aos irmãos que estavam ali
na igreja de Efésios, mas também ele queria que esta carta circulasse entre as demais igrejas, porque Éfeso era uma cidade central ali da província, e esta carta poderia ser lida pelas outras igrejas ali da região, se tornando uma encíclica, isto é, uma carta circular que poderia ser lida. E hoje circulou tanto, né, que essa carta chegou até nós, né, e com um alto grau de revelação. Nós vemos que ela é dividida em blocos, e no primeiro bloco nós vemos a saudação do apóstolo Paulo. A partir do segundo bloco, nós vemos então o apóstolo Paulo pregando ali, ensinando as doutrinas fundamentais da fé para os efésios acerca da igreja que havia sido redimida pelo Senhor Jesus. O tema de Efésios é a igreja que é redimida, né? Então ele começa a falar doutrinas, ensinar doutrinas acerca da eleição da igreja, da predestinação dos salvos, à luz da Bíblia, não é? E aqui, irmãos, ele chega no momento que ele fala do ministério do seu apostolado, no capítulo 3, e ele faz aqui a dissertação de uma oração que ele fazia para os efésios. Ele começa o texto dizendo: por causa disso me ponho de joelhos. E aí, é claro que nós não podemos começar um texto sem o contexto. Quando fala por causa disso, logo vem a pergunta: por causa disso o quê? Por causa disso o quê? E no versículo anterior, do capítulo 3, versículo 13, diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo, ele sofria algumas aflições, algumas tribulações, entre elas as prisões, e ele percebia que os irmãos, pouco a pouco, estavam se entristecendo por causa do sofrimento e das aflições do apóstolo Paulo. E ele começa dizendo: por causa disso, por causa das aflições, por causa destas notícias que tenho sobre alguns que já têm desvanecido na sua fé, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele aproveita para discorrer sobre mais uma parte da doutrina da igreja triunfante do Senhor Jesus, a doutrina da oração, a doutrina da intercessão. Nós sabemos que a oração é um termo genérico que abrange vários tipos de comunicação que fazemos com Deus. Se os irmãos forem ver lá em 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ver os tipos de oração, as deprecações, as orações, e entre elas as intercessões, que é a oração que se faz em relação a outros. Esta então é a definição de intercessão. É uma oração que você faz em favor de outros. E a oração, na verdade, irmãos, ela é um dever de todo cristão. Uma vida de oração é uma vida relacionada a todo cristão, mas principalmente para aqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, o escritor Lucas, ele nos faz um relato que os discípulos, o relato bíblico diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Isto é, que nós deixemos a palavra para lidar de questões administrativas da igreja. Ele diz: escolhei, pois, entre vós
varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ele não diz que a administração da igreja é uma coisa sem importância, ele diz é um importante negócio. Mas ele diz no verso 4: mas nós quem? Os apóstolos, os pregadores, os pastores, aqueles que têm o dever de ensinar o povo. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ele diz: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Então o apóstolo Paulo, ele fala de algo que é peculiar aos pregadores da palavra. E aí então, irmãos, ele começa a colocar em ordem a liturgia, isto é, de que forma seria feita esta oração. Nós temos aqui um verdadeiro tratado sobre a oração, a intercessão. De que forma deve ser dirigida esta oração intercessória. Veja o versículo 14. Ele fala: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira figura que nós vemos aqui é do Pai, demonstrando a soberania absoluta de Deus, a soberania absoluta do Pai. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer, e não há nada que fuja do controle do Pai. Ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre os anjos no céu, sobre os homens na terra, e Ele é soberano também sobre os demônios do inferno e até o próprio Satanás. Diz Santo Agostinho que o diabo nada mais é do que o canis Dei, isto é, o cão de Deus, não é? Ele só faz aquilo e na medida que Deus permite. Quando nós vemos, por exemplo, Jó, aquele sofrimento tremendo que Satanás inflige a Jó, lá no capítulo 42, quando ele está comemorando com seus amigos, está dizendo lá: assim consolou a Jó todo o mal que o Senhor enviara e permitia sobre Jó. Isto é, mesmo aquilo que Satanás infligia a Jó era permissão de Deus, demonstrando assim a soberania total do nosso Deus sobre todas as coisas no céu, na terra e até nas regiões infernais. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele pode tudo. Depois ele diz: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, ele declara que Cristo é o único acesso que nós temos entre o homem e Deus. É mais um conceito, mais uma doutrina bíblica que é enfatizada pelo apóstolo Paulo. Não há outro mediador. O próprio Paulo fala isso em Timóteo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Nosso Deus é o mediador das nossas orações. Nenhuma oração, por melhor que seja, é alcançada, é chegada até os céus, a não ser pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E também ele fala, aí já no versículo 16, quando ele fala: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito, com letra maiúscula, pelo Espírito, isto é, o Espírito Santo no homem interior. Aqui, meus irmãos, fala da colaboração do Espírito Santo na oração. A oração ela é dirigida ao Pai, em nome de Jesus, com a colaboração do Espírito Santo, que Ele reforma e Ele implementa a nossa fraca oração. Ele pega uma oração que ela está fraca, ela não tem conteúdo, e que se tem conteúdo é um conteúdo inócuo, e Ele transforma esta oração numa oração poderosa que diz: Ele colabora com poder, aleluia, através do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo faz com
com que as nossas orações não fiquem apenas debaixo do teto, ou na nossa casa, ou simplesmente na nossa mente, mas elas ultrapassam as paredes, os tetos, o teto, a atmosfera terrestre, e ela chega até as regiões celestiais. Glória a Jesus na noite desse dia. O Espírito Santo, então, irmãos, ele corrobora, não é? Ele corrobora. Isso aí, irmãos, traz mais uma doutrina fundamental para nós. Veja que riqueza esse texto. Mais uma doutrina fundamental, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Deus em essência é um, mas em personalidade, isto é, em pessoa, em número de pessoas é trino. São três pessoas distintas da mesma essência: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, aí seriam três deuses. Não, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade Divina. Essas três pessoas trabalham em direção, aleluia, à igreja, em direção aos eleitos e predestinados por Cristo para a salvação eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 15, para a gente dar andamento aqui, ele traz uma observação interessante. Ele fala, versículo 15: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui, por mais que possa aparecer pelo texto em português, ele não está falando da família, o marido, a mulher e o filho, homem, mulher e sua prole. Não está falando só disso. Aqui o termo família, ele é abrangente. Ele traz para nós, numa tradução livre, seria qualquer associação divina, qualquer a sociedade divina. E mais especificamente aqui ele está falando da igreja. Então ele na verdade está falando do qual toda igreja nos céus e na terra toma o nome. Os irmãos sabem que existe a igreja é única, mas ela é dividida em duas partes, não é? A igreja triunfante, que é a igreja que está no céu, com o Senhor guardada, já venceu, já estão lá. E a igreja militante, que somos nós. Nós aqui somos a igreja militante. Mas há no céu a igreja triunfante, aqueles que já chegaram, já venceram, já estão lá, né? São duas congregações da mesma igreja. Glória a Jesus por isso. E aqueles, toda a família, isto é, toda a igreja, tanto dos céus como da terra, ela chama pelo nome. Isso aqui demonstra para nós, irmãos, que Deus, Ele não está presente somente na criação da igreja, mas Ele também está presente na manutenção da igreja. Ele não está só presente na criação da sua família, mas Ele também está presente na manutenção da sua família. Ele não é só um Deus presente na criação da sua vida, mas Ele também é um Deus presente na manutenção da sua vida. Em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, rapidamente, porque eu não gosto de citar o texto de cor, porque às vezes fica alguma palavra mal entendida, mas rapidamente, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. Em Hebreus, no capítulo 1, ele diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, Ele fez o mundo e criou também a igreja. Diz lá Mateus, Jesus dizendo a Mateus: eu fundei a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não só criou a igreja, mas ele diz no versículo 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória, isto é, a expressa imagem da sua pessoa, aleluia, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito para si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Ele sustenta todas as
as coisas pela destra do seu poder. Ei, meu irmão, alegria. Ei, meu irmão, esperança nesta noite. Ele não só te criou para que tu ficasse órfão da terra, ele tem responsabilidade sobre a manutenção da sua vida, tanto ela material, como emocional, como conjugal, como financeira, mas principalmente sobre a nossa vida espiritual. Ele não só nos fez novamente, Ele só não nos regenerou e nos fez nova criatura, Ele também é o garantidor que esta nova criatura vai vencer, em nome de Jesus. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. O apóstolo Paulo, mas no versículo 16, nós já vamos ler de novo. Ele fala no versículo 16, irmãos, ele traz uma explanação acerca da fonte da resposta divina. Quer dizer, da onde ele espera a resposta da sua... Lembre-se que nós estamos falando de uma oração do apóstolo Paulo. Ele primeiro organiza a oração e agora ele vai dizer qual é a fonte, da onde vai vir, da onde ele espera que chegue a resposta divina. E se esta resposta tem conteúdo em si próprio, ele fala: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Segundo as riquezas da sua glória. Ele está falando que os recursos de Deus são infinitos. Os recursos de Deus não se esgotam. Irmãos, os recursos humanos, eles se acabam. Os recursos humanos se vão. Nós vimos as maiores potências mundiais. Em 2 meses estão todos quebrados. Em 2 meses não tem mais dinheiro. E tentam imprimir dinheiro, e tentam fazer isso e aquilo, e tentam fazer arranjos e arroubos financeiros. Mas os recursos se acabam, todos os recursos humanos são finitos. Aí você diz: não, mas eu tenho minha saúde, a minha riqueza e minha saúde também é um recurso finito. Um dia acaba. Ah, mas eu sou forte, eu tenho já mais, alguém pode dizer, eu tenho mais de 90 anos, como aqueles senhores lá que venceram a doença com mais de 90 anos, mas um dia a saúde vai debilitar e eles fatalmente vão morrer de alguma outra coisa. Um dia a saúde se vai, um dia a vida se esvai, ela vai se indo do nosso corpo, e cada dia que nós levantamos, estamos mais velhos, alguém me disse hoje: parece que está mais velho. Mas não parece, não, estou mesmo, mais velho do que ontem, mais novo que amanhã, mas mais velho que ontem, não é? Olha, irmãos, a nossa vida ela vai progredindo, e na terra, em matéria de ser humano, em matéria de corpo humano e de recursos humanos, ela vai entrando, no que o pastor Oswaldo gosta muito de falar, e vai entrando em decadência, né? Vai entrando em decadência. Ele vai entrando em decadência a partir do tempo, vai cada vez mais indo ladeira abaixo. Glória a Jesus. Mas não fique triste, essas são as provisões humanas. Aqui ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória. Meus irmãos, escute bem isso. Se o Brasil, que é um país que é tido como um país desorganizado, ele não deixou os seus habitantes lá na China, quando ficou sabendo que a China ia fechar as fronteiras, eles estavam lá na China, ele não deixou, mandar um avião e buscar eles lá, e trouxeram eles para o Brasil para repatriá-los, porque tinham responsabilidade sobre os nacionais que estavam lá na China. Agora você imagina o reino de Deus. Agora você imagina Deus. Imagina o Deus de toda a glória, de toda a riqueza, que tem todos os recursos. Você acha que Ele vai te deixar aqui na terra como um representante legítimo do céu, como um cidadão dos céus? Você acha que Ele vai te deixar aqui na terra padecer qualquer tipo de necessidade? Ele é o teu garantidor, Ele é a fonte da nossa esperança, Ele é a âncora da nossa salvação, é dele que vem o nosso recurso. Aleluia. O apóstolo Paulo chega a falar em Filipenses 4:19,
as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, maravilha, Deus. Aleluia. Essas garantias são eternas. Não pense, os irmãos, quando alguma coisa te acontecer. Não pense que isto foi obra do homem. Ah, mas eu recebi um auxílio. Eu recebi, alguém veio e me deu uma ajuda. Alguém veio e me deu uma cesta. Alguém veio e me ajudou com dinheiro. Ou então algum médico veio e administrou sobre mim um medicamento. Não pense que qualquer coisa boa que acontece na sua vida é algo que vem do homem ou de algum recurso humano. Tiago fala no capítulo 1 da sua epístola, quando ele vai tratar tanto do assunto de oração, como também da resposta de Deus às nossas orações. Ele fala no capítulo 1, a partir do versículo 16, ele diz: não erreis, amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Escute isso aqui. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Para que fôssemos como, não que nós somos, não somos primícias das criaturas de Deus. Deus criou muitas coisas antes do homem, mas Deus, quando nos gerou de novo, Ele diz: a partir de hoje, a partir de agora que você ressuscitou dos mortos, a partir de agora que você criou nova vida, te dou o privilégio de ser chamado primogênito. Agora é como se nada antes tivesse existido, e eu te gerei agora, e agora tu és o meu preferido, o meu primogênito, a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. É o primogênito de Deus na terra. Isto confirma a garantia que nós temos nele, que se nós orarmos, Ele nos ouve. Não só nos ouve, mas também nos responde. Não só nos responde, mas intervém de maneira poderosa nas nossas orações. Glória a Jesus. Mas, meus irmãos, escute essa observação que me deixou intrigado. A oração perseverante, que é essa oração que nós devemos fazer constantemente, é algo inaugurado por Jesus no Evangelho. Porque os judeus não tinham o costume de orar repetidas vezes pela mesma coisa. A tradição judaica vai dizer que para um judeu orar mais de uma vez sobre o mesmo assunto, para os irmãos, era sinal de incredulidade. Porque ele estava declarando que a primeira oração não valeu, então estava orando de novo. Esse era o entendimento que eles tinham. Mas Jesus, ele vem com uma nova expressão em matéria de oração. Quando ele começa os seus ensinamentos, o sermão do monte, ou o sermão da montanha, como é conhecido, ele começa a partir do capítulo 7 de Mateus, e versículo 7, nos demonstrar de que maneira nós deveríamos doravante orar, e de que maneira nós deveríamos nos portar em oração. Jesus, ele vai dizer: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Tanto mais o vosso Pai que está no céu. Insista, persevere em oração, insista na oração. E isso foi uma coisa nova. E nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, uma vez, acerca de um espinho na carne, ele chamava de espinho na carne, não vamos entrar aqui em detalhes,
mas algo que lhe perturbava. Ele orou 3 vezes, e na terceira vez veio a resposta de Deus que disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que a resposta veio na terceira vez. Veja que a resposta veio na perseverança. Veja, meus irmãos, não adianta nós fazermos um dia nacional de jejum e acabou. Não adianta nós fazermos uma oração forte aqui, e essa oração, bom, a partir de agora acabou tudo. Não adianta, não tem mágica no Evangelho. O Evangelho é feito de perseverança. O próprio Senhor disse: pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança faz parte da vida do cristão. E aqui ele diz: nós temos de perseverar. Agora, irmãos, veja, nós já falamos por que ele estava orando. Nós já vimos a organização da oração. Agora nós vamos ver quais foram os pedidos que o apóstolo Paulo fez. Os pedidos que o apóstolo Paulo fez a Deus, né? A partir do versículo 16 ao 19, né, são os pedidos. Primeiro pedido, está no versículo 16, que nós já lemos algumas vezes. Vamos ler de novo, a repetição é pedagógica, né? Diz no versículo 16: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Aonde? Onde? No homem interior. Porque o apóstolo Paulo sabia, irmãos, que a maior luta que o ser humano trava no momento da adversidade não é fora, é dentro. Ele sabia que o maior ataque que o inimigo pode infligir, você sabia disso? O maior ataque que o inimigo pode infligir à sua vida não é o coronavírus, não é uma doença, não é qualquer outro tipo de doença. O maior ataque que o ser humano pode infligir, ou melhor, que o diabo pode infligir, ou que o mal pode infligir à sua vida, é conseguir tocar no seu homem interior. E o homem interior nos fala de estabilidade, principalmente estabilidade espiritual. Nos fala, meus irmãos, de uma permanência, discernindo espiritualmente o momento que está vivendo, não de alguém que entra em colapso, em desespero, que não sabe, como se alguma coisa estranha acontecesse. O próprio Senhor Jesus disse que importa que nós passemos por muitas aflições. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos muitas aflições, mas é o próprio Senhor Jesus que diz em João 16:33, que ele fala: mas tem do que? Bom ânimo. Isto é, o vosso homem interior deve estar firmado, deve estar estável, com instabilidade espiritual. Nós não podemos ser cíclicos, ou nós não podemos ser aquele efeito gangorra, hoje crendo que Deus vai fazer tudo, aí amanhã cedo liga a televisão, tem uma notícia qualquer sobre o governo, não, agora vai acabar tudo de novo. Aí depois ele ouve uma mensagem que não levanta ele um pouquinho, depois ele ouve alguém falar alguma coisa e fala: não, é verdade, olha, vai de mal a pior, alguém adoeceu, alguma coisa aconteceu, vai tudo se acabar. Não, nós não somos desses, nós somos daqueles que perseveram, nós somos daqueles que têm estabilidade espiritual. E esta é a oração do apóstolo Paulo: que eles sejam fortalecidos no homem interior. Fortalecidos. Depois, no versículo 17, ele fala: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Que coisa tremenda. Aqui ele está falando para que Cristo, ele não está falando simplesmente, escute bem isso, ele não está falando de uma visitação do Espírito Santo, ele não está falando simplesmente de uma experiência espiritual, ele não está falando de uma emoção que você sente num culto ou num congresso, não é? Lembra? Aqueles congressos, não é? Quando todo mundo sente aquela emoção, aquela coisa tremenda. Ele não está falando simplesmente, que é válido também, não estamos descartando isso, mas ele não está falando simplesmente de uma visitação ou de um momento de êxtase. Ele está falando de algo que se chama em hebraico a Shekinah de Deus, isto é, a habitação da glória de Deus, a habitação da plenitude de Deus, que
Cristo habite pela fé. Não é nenhum amuleto, escute isso aqui, nenhum amuleto vai te trazer fé. Não adianta eu pegar aqui um óleo, ou alguma água, ou algum pedaço de pão, ou algum pedaço de pano, ou alguma outra coisa, e dizer para você: leve para a sua casa quando você estiver fraco, quando você se sentir ali fragilizado, você se apega naquilo como um amuleto, e aquilo ali vai te trazer algum tipo de benefício espiritual. Não, ele fala que Cristo habite pela fé. Eu não estou vendo a Cristo com os meus olhos, eu não estou ouvindo com os meus ouvidos a Cristo falando comigo como um ser humano fala, a não ser no momento da palavra, mas em casa, por exemplo, eu não estou ouvindo nos meus ouvidos a voz de ninguém falando comigo, eu não estou nem sentindo nada. Muitas vezes, irmãos, mesmo em contato com as coisas de Deus, mesmo você se retirando para orar, você não sente nada, você não sente a presença, você não sente aquela emoção que você sente na igreja, por exemplo. Mas ele diz: ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, ainda que eu não sinta, ele disse: pela fé que Cristo habite em vós. Eu não estou vendo, nem ouvindo, nem sentindo nada, mas eu creio pela fé que Jesus Cristo habita em mim. Eu creio pela fé na plenitude da salvação e na palavra de Deus redentora, diz do Senhor Jesus, que me gerou, e Ele é responsável pela manutenção espiritual da minha vida, até que Ele venha buscar a sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Ele diz aqui, irmãos, ele diz, primeiro, habitação, e ele fala, habitação no vosso coração, isso é na alma, no mais profundo, não é algo superficial, não é algo só por fora, aparente, estético, cosmético, é profundo, é entranhado, é algo que está dentro de ti. Cristo habita, que Jesus chega a dizer que nós somos um com Ele, e Ele um com o Pai. Eu estou nele, e Ele está em mim. Aleluia. O apóstolo Paulo sentiu isso de uma forma tão firme, que chega a certos momentos que o apóstolo Paulo fala assim: isto digo, não sei se digo de mim mesmo ou de Deus. Ele está tão próximo de Deus, que ele fala algumas coisas que ele fala: eu não sei se isso que estou falando é de mim próprio, de Deus, porque ele está tão próximo de Deus que já os pensamentos começam a se misturar. Quando nós estamos convivendo muito com uma pessoa, a gente começa a pegar trejeitos dessa pessoa, e a pessoa pega trejeitos nossos. Quando nós estamos convivendo muito com uma pessoa, isso é muito comum em casais, não é? Aquele casal começa a ficar parecido, daqui a pouco parece até que é parente, porque a fala, os trejeitos, eles acabam pegando um do outro. Assim deve ser o caminhar do cristão, do crente, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o jeito que Jesus andou. João fala, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Nós temos a fala de Cristo. Ou quando Pedro está falando, aqueles homens falam assim, eles são indoutos, eles não têm letra, e diz lá em Atos capítulo 4 e versículo 13, eles tinham que reconhecer que aqueles homens haviam estado com Jesus. Por quê? Porque a sua fala o denunciava. O próprio Pedro, quando negou a Jesus, aquela mulher falou: não, tu és um dos discípulos de Jesus. Por que tu diz isso, mulher? Porque a tua fala te denuncia. O cristão, o crente, por onde ele anda, a sua fala o denuncia, o seu andar o denuncia, o seu jeito denuncia, porque ele se parece com Jesus. Paulo chega a dizer: ninguém me incomode, ninguém me inquiete, porque eu trago em mim mesmo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Então isso, irmãos, são as peculiaridades. No versículo 17 ainda ele fala: a fim de, estando arraigados, olha os termos que ele usa, estando arraigados, fundados em amor. Coisa, está demonstrando solidez. Fala de solidez, fala de alguma coisa firme, fala de algo que não pode ser retirado facilmente. É uma demonstração de enraizamento. Então nós somos fundados em amor. Mas que amor? No amor de Cristo. Não é aquele amor que alguém fala assim: nós temos que amar, irmão, no sentido de obras de caridade ou coisas parecidas. Já disse para os irmãos que todo crente,
caridoso, mas nem todo caridoso é crente. Todo crente é caridoso, porque está no seu DNA ser caridoso. Mas nem todo caridoso é crente. Não está falando desse tipo de amor, fala do amor de Cristo. Do amor de Cristo. Escute bem isso, nós já vamos encerrar. Ele fala, fundados em amor. Isto é, não na religiosidade, não no costume dos homens, não simplesmente por uma conveniência social. Tem gente que se torna evangélico por uma conveniência social, por uma eleição, por alguma coisa do gênero, né? Outros por causa de uma política eclesiástica. Ele é firme na igreja, mas porque ele tem um cargo, uma função, ou porque ele representa alguma coisa. O dia que ele deixar de ser aquilo que ele foi consagrado, então o dia que aquilo acabar, acabou a sua firmeza junto com aquilo, né? Outros são firmados em tradições familiares. Toda a minha família é de uma longa, eu vi gente falando de uma longa tradição de protestantes, de evangélicos, eu sou também, mas aqui ele fala, não é esse tipo de raiz, que eu oro não por esse tipo de raiz, mas eu oro para a raiz, pela raiz, daqueles que são fundados em amor. Versículo 18, já caminhando para o final, ele diz, para que assim poderes perfeitamente compreender com todos os santos, outra observação interessante, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, com todos os santos. Nenhuma revelação particular, ela pode ser maior do que a revelação bíblica sobre a igreja de Deus. Nenhuma revelação. Alguém chega e fala assim, eu tenho uma revelação que ninguém tem. Eu tenho algo de Deus aqui que ninguém tem. A partir de hoje a igreja, não vamos ter mais igreja, nós vamos ter um outro tipo de ajuntamento, porque eu recebi uma revelação que ninguém tem. Não, a igreja é a revelação de Cristo para o ajuntamento dos seus filhos na terra. Aqui ele diz, para poderes perfeitamente. Primeiro, ele pede para que Deus faça-nos compreender perfeitamente. E aqui quando ele fala de largura, comprimento, altura e profundidade, ele não está falando de geometria, ele está falando para que a gente possa compreender o plano da redenção no seu todo, para que a gente não fique raso no plano da redenção. Jesus não te salvou simplesmente para você fazer parte da igreja física aqui na terra, para que você entenda todo o plano da redenção, que Ele te chamou, para que você vivesse nesta terra pia e justamente, para que você aqui nesta terra confortasse os seus irmãos, para que adorasse o Senhor na terra, mas Ele te chamou também para uma viva esperança, para que você saiba que o Espírito Santo, Ele é o batizador, para que você saiba que o Espírito Santo é aquele que prepara a sua igreja, para um dia breve, Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós devemos estar prontos para isso. Ele é aquele que nos faz saber todo o plano da redenção eterna, e um dia nós vamos reinar eternamente, pelos séculos dos séculos, com o nosso Deus. Compreender, né? Depois ele fala, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Aqui, irmãos, é algo tremendo. Quem é que pode conhecer o amor de Cristo? Aqui não está falando que nós vamos chegar ao pleno conhecimento do amor de Cristo, que isso seria impossível. O próprio Jesus dizendo a Nicodemos, o texto áureo da Bíblia, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, veja que ele não soube exprimir, ele não conseguiu humanamente, como homem, exprimir o tamanho do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Isso nos falta, irmão, faltaria tempo.
para a gente aqui relatar os casos daqueles que tiveram contato com esse amor grandioso de Deus. Lembra de Isaías quando teve contato com Deus? O que ele disse? Ai de mim que vou perecer. Paulo, quando teve contato com o amor de Jesus, ele disse: Senhor, quem és, o que tu queres que eu faça? Ele cai como um pecador e se levanta como um salvo redimido. Outras pessoas que tiveram contato com a grandeza do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, eles demonstraram com palavras que não dá tempo agora aqui, mas todos nós podemos conhecer, ainda que você não possa expressar. Paulo fala: eu quero que toda a igreja possa não somente compreender, porque compreender, você está compreendendo o que eu estou falando. Eu estou falando em português, eu estou falando audível, você está compreendendo. Agora, entender é diferente de compreender. Possam entender o tamanho do amor de Cristo. Esse amor, diz ele, que excede todo o entendimento. Não é que não se pode chegar ao entendimento do amor, não é isso. É que esse amor, ele ultrapassa, ele é infinito, ele ultrapassa tudo que se conhece como amor. Aleluia. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como pode ser isso, irmãos? Como que um ser humano pode ser cheio da plenitude de Deus? Como que um ser humano pode ser cheio da plenitude do Senhor? Será que Deus vai se esgotar num ser humano tão falível? Não, ele fala: você vai ter conhecimento. E o próprio Jesus disse: aquele que nascer de novo, ele pode ver o reino de Deus. Depois ele diz: aquele que nasce da água do Espírito, ele pode não só ver, mas também entrar no reino de Deus. O que agora nós vimos por enigma, lá no céu nós vamos ver como é. João fala: amados, agora nós somos filhos de Deus, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Nós vamos ver ao Senhor Jesus assim como Ele é. Nós vamos ver ao Senhor Jesus não como uma gravura mal feita de um pintor sem expressão. Nós vamos ver o Senhor Jesus na potência máxima da sua glória. E Ele termina dizendo: olha, aquele que é poderoso, olha o esforço retórico que Ele faz, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, aleluia, a este glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Irmãos, ele diz: a este glória na igreja, não só pela igreja, mas na igreja de Cristo. Mesmo com toda a aflição, a igreja continua, está glorificando a Deus, está glorificando a Jesus, aquilo que os judeus glorificavam sem conhecer, aquilo que a igreja glorifica sabendo, e aquilo que os ímpios vão glorificar no dia do juízo. Isso é a revelação da igreja de Cristo, no plano da redenção eterna do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. O Senhor foi adorado desde o início dos tempos, Ele é adorado no presente, e para todos sempre Ele será adorado. Aleluia! Para todos sempre Ele será exaltado, porque Ele continua sendo Deus. E Ele termina declarando, alguém tem isso aqui como somente uma conclusão simples, mas Ele termina declarando: amém. Glória a Deus, aleluia. E foi ensinado muito tempo. Eu mesmo ensinei no início muito, que amém significava simplesmente assim seja, ou está confirmado, assim seja, amém, como uma coisa banal. Mas lendo, eu vou aqui dizer a fonte, né? Mas lendo um livro do pastor Antônio Gilberto, ele traz uma revelação. Eu cheguei a essa conclusão, e sempre que eu posso, eu compartilho esta revelação. Amém não é simplesmente um ato de confirmação. Amém, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, diz
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Literalmente. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém é um dos nomes de Jesus. Amém é um dos nomes de Cristo. Quando você fala amém, você está declarando o nome de Jesus. Amém não é qualquer coisa. Por isso que amém nunca é pergunta. Amém? Não. Porque o nome de Jesus sempre é uma afirmação. Amém é um dos nomes de Jesus. Ele diz: a Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe o povo de Deus que se reúne nesse lugar, tanto física como virtualmente. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco, em nome de Jesus. Eu estou no lugar onde há bênção e paz, onde sinto comigo Jesus, aos humildes seu sangue assegura perdão, seu Espírito os enche de luz. Cante. Estou no lugar onde há bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai, publicai que nele há salvação. 592. Que alegria estar onde há bênção e paz, que riqueza de amor sem igual. O cansado recebe alimento e vigor, para o triste há consolo real. Estou no lugar onde há bênção e paz, onde Cristo nos mostra a exultar, confessar, cai nele a salvação. Que oração que perdura estar onde há bênção e paz e perdão inefável valor, mas somente os fiéis é que podem encontrar esta graça do bom Salvador. Estou no lugar onde há bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai, publicai que nele há salvação. Há louvor sem igual onde há bênção e paz. Há louvor sem igual onde há bênção e paz. Eis que os anjos desejam cantar, os homens em coro a bendizem.
estamos encerrando. Eu gostaria, esse é o último culto do mês, último domingo, né? Do mês, é isso, né? Último domingo do mês de abril. E nós vamos orar pelos aniversariantes, né? É uma das nossas aniversariantes. Eu não tenho todos os nomes aqui comigo, até porque ficou difícil de. Mas eu sei de duas pessoas que eu não posso deixar de falar, senão. Uma é minha sobrinha, a Raquel, faz aniversário hoje. A Raquel, aniversário hoje, está aniversariando hoje, já liguei para ela. Né? E dia 30, aniversário da irmã Ingrid, minha esposa. Dia 30. A irmã Ingrid está fazendo aniversário. Todos os presentes, tanto em dinheiro como em bens, podem ser destinados pelo correio, viu? Fique tranquilo, pode mandar tudo lá para casa, em nome de Jesus. Graças a Deus. E vamos orar então, em nome de Jesus, apresentando esse pedido de oração. Quer avisar aí, Zé? Deixa o chefe aqui dar os avisos aqui, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Irmão, os avisos que eu tenho para dar relação ao dia que tem, não tem assim, tem culto, mas não com um culto virtual, né? Um culto com pouca gente, amanhã haverá oração, mas com o número de pessoas reduzido. Na terça-feira tem um ensino da palavra e na quinta-feira também tem um culto, mas com aglomeração de gente pouca. E assim nós vamos assim até o dia que for liberar para a igreja estar com as portas abertas. Tá? Os irmãos que estão nos ouvindo e do outro lado da terra também, que fiquem em casa orando a Deus, buscando a presença de Deus. Nós estamos aqui também na igreja, aquele que pode vir, está aqui para buscar interceder pela nação. É esses os avisos que eu tenho para nessa noite. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela nossa nação, para que Deus nos livre, né, E aqui na cidade de São Paulo, nós estamos autorizados a fazer, da forma que nós estamos fazendo. Né? Está autorizado, muitas igrejas já estão fazendo seus trabalhos dessa forma, e nós vamos seguindo até o dia que for seguro para publicamente abrir as portas da igreja. Né? Eu sempre digo, irmãos, sempre estou reafirmando, essa questão, como todas as outras, a Bíblia fala, tudo que é feito sem fé é pecado. Né? Uns têm fé para fazer, outros não têm fé. Se você tem fé para fazer algo, não critique quem não tem. E se você não tem, também não critique quem tem. Né? Cada um, não vamos aqui entrar em coisas tais que podem acarretar discussões entre nós. Não. Em nome de Jesus, nós somos o povo de Deus, temos a mente de Cristo e nós sabemos discernir bem tudo. Né? Eu queria fazer aqui um cumprimento, mas não posso, porque está online. Graças a Deus, depois eu vou fazer. Graças a Deus. Vão ficar curiosos, não vou falar. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quantos necessitam de oração? Deixa eu ver aqui. Quem é que não. Manuel, o senhor já orou hoje? Não, aqui não. Não? Ah, rapaz, então vem orar. Em nome de Jesus. Vou orar aqui agora. A paz do Senhor para a igreja, irmãos. Eu quero falar para os irmãos que, graças a Deus, ontem eu liguei lá para Lagoas, conversei com a minha mãe e conversei com o meu cunhado. Ele já está em casa, muito bem, bem sarado, graças a Deus, bem recuperado, né? Conversei com ele, dei um puxado de orelha dele pelo telefone, porque ele é teimoso. Ele parou, ele estava tomando um desgoró, né? Parou, tinha parado de beber, mas estava bebendo escondido.
Aí nessas horas ele tomou uma meia pesada, o negócio pegou ele começou a tremer nos braços, as pernas, puderam com medo de AVC. Mas graças a Deus está curado, está em casa, está bem. Né? E eu agradeço primeiramente a Deus, e segundo a oração das igrejas que orou, e graças a Deus o Senhor fez a obra, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus querido amado, estamos na tua casa, na tua presença, papai. Abençoa nesta noite, teus servos, tua serva que está na tua casa, papai. E abençoa aquele meu pai que está em casa, está doente, enfermo, papai querido, papai amado. Visita cada um nesta noite, meu pai, abençoa a todos. Abençoa aquele que está nos hospitais, que liga no leito, no CTI, papai. Dá a vitória, a bênção, a cura, a libertação, pai querido, amado. Só o Senhor pode fazer isso, meu pai, porque o homem não sabe nada. Quando o homem abre a boca para dizer que está tudo acabado, o Senhor entra com autoridade, porque a voz do Senhor é mais alta e infinito, meu Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda suas mãos para cá. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos os que creem digam amém.